Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você para nos próximos minutos nós fazermos aquilo que a gente faz toda semana, refletir a respeito da Palavra de Deus e do mistério que a liturgia nos propõe a cada domingo. E nesse domingo estamos muito contentes, alegres mesmo, de celebrar a solenidade de Pentecostes. Jesus ressuscitou na Páscoa. 50 dias depois, ele, de lá do céu, envia o Espírito Santo sobre os apóstolos e a Virgem Maria reunidos em cenáculo. Ali, a igreja inicia a sua vida pública. Abrem-se as portas que antes estavam fechadas por medo dos judeus. E a igreja começa a realizar a sua missão ad gentes, né? Para todos os povos, para os gentios. Ali, quando São Pedro, na manhã de Pentecostes, às 9 horas da manhã, começa a pregar o Evangelho, estavam lá partos, medos, elamitas, gente de tudo quanto é lugar do mundo. Na lista do capítulo 2 dos Atos Apóstolos não diz brasileiros, mas nós estávamos lá. Nós estávamos lá por quê? Porque ali estão esses povos que Deus estava chamando a fazer parte do corpo místico de Cristo. Ou seja, Deus que se fez homem, Jesus, agora quer que nós estejamos unidos a Ele como membros de um corpo. E como é que a gente faz com que um corpo esteja unido? É necessário ter uma alma, né? É assim. Se você tem alma, o seu corpo permanece unido. Você tira a alma, o corpo se esfarela, se desfaz. Então, a alma da igreja, que é o Espírito Santo, é derramado, né? É derramado da cabeça que é Cristo para os membros que somos nós. É a realização daquela profecia do Salmo que diz: vejam como é bom, como é agradável os irmãos habitarem juntos. É como o óleo que desce pela barba de Arão e vai descendo até a orla das suas vestes. A unção da cabeça, ou seja, o óleo derramado, que é o Espírito Santo, desce para os membros que somos nós, para mantermos unidos, né, num só corpo, o corpo de Cristo. Muito bem, essa é a beleza do mistério, né? Assim, num voo de águia que a gente pode pensar nessa solenidade de Pentecostes. Porém, para a gente tirar algum fruto para a nossa vida, né, bem especificamente, no nosso dia a dia, vamos meditar sobre a coisa. Bom, quando você pega lá o relato, né, do que aconteceu naquela manhã de Pentecostes, por volta das 9 horas da manhã, os Atos Apóstolos dizem o seguinte: de repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então a primeira coisa é este barulho de forte ventania. Aí a gente lembra, né, aquela passagem do Evangelho de São João, onde Jesus fala para Nicodemos: o Espírito sopra onde quer, né? Para nós a palavra Espírito não tem nada a ver com vento, né? Mas para os gregos e para os judeus, né, a palavra Espírito quer dizer vento, é a mesma coisa, né? Em hebraico, ruach quer dizer vento, mas também espírito. Ou seja, é uma coisa material, que é o vento, que foi adotada para significar uma coisa espiritual, que é o espírito. Em grego também é a mesma coisa. Pneuma, pneumatos, é o vento, o espírito. Até em português a gente tem algumas coisas que dizem esse vento, esse espírito, né?
quando você tem um pneumatologista, estuda o pulmão, né? Pneuma, o vento, né? O sopro, a respiração, né? E assim por diante. Bom, o vento veio. Então aqui é o Espírito Santo, o primeiro sinal do Espírito Santo. Aqui claramente, o próprio Jesus deu a interpretação disso, quando ele falou do Espírito que sopra onde quer. Ou seja, essa liberdade do Espírito. A liberdade do Espírito Santo que age, que vem e que se derrama, né? Essa grandeza de Deus que não se deixa limitar por limites, por exemplo, de sanguinidade. Ou seja, agora o povo de Deus não é somente aqueles judeus que tinham a herança genética de Abraão, tinham sangue de Abraão, mas também nós, né, que somos gentios, que não pertencemos àquele povo escolhido. Mas enfim, o relato continua dizendo o seguinte: então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Vejam só, o Espírito Santo vem como fogo. E aqui que eu gostaria de me deter um pouco para a gente entender isso. O Espírito vem livremente como Espírito e se apresenta como fogo. O que é que esse símbolo do fogo quer dizer? Bom, primeira coisa, vamos pôr aqui uma ideia bem clara, tá? Nós estamos descrevendo um evento histórico, tá? Eu estou aqui procurando qual é o significado desse símbolo, mas é um evento histórico. Teve fogo mesmo, gente. Não é assim, não aconteceu, isso aqui é um relato literário, né? Os apóstolos, depois que passou o tempo de Jesus, aí começaram a inventar ficção, começaram a inventar fábulas, mitos, né? Isso daqui não é um mito fundador da Igreja Católica, nada disso. Isso é um evento histórico, aconteceu. Padre, como é que o senhor sabe disso? Bom, eu sei disso, por exemplo, porque aconteceu em miniatura com São Filipe Neri, né? São Filipe Neri, que viveu no século XVI, no dia 31 de maio de 1544, era vigília de Pentecostes, ele estava nas catacumbas de São Sebastião, lá em Roma. Ele era leigo, tá? Tinha 29 anos somente. São Filipe Neri estava fazendo suas orações. Então aconteceu um fenômeno extraordinário que colocou São Filipe Neri na 7ª morada. O que aconteceu? Ele viu uma bola de fogo. E essa bola de fogo entrou pela boca dele. E depois que entrou pela boca dele, ele sentiu o amor de Deus no coração dele, e o coração dele aumentou de tamanho e quebrou 2 costelas. Isso é uma coisa histórica, comprovada historicamente. Mas, padre, como que o senhor sabe disso? Bom, primeiro, pelo fato de que o coração de São Filipe Neri, de fato, realmente tinha alguma coisa de diferente. Existem inúmeras testemunhas históricas que falam da deformidade no tórax de São Filipe Neri. Pelas 2 costelas quebradas, o coração era maior do que o normal, não é? E esse coração tem testemunhas históricas abundantes. Por exemplo, o Papa mandou que os padres começassem a usar sobrepelis para ouvir confissão. São Filipe Neri pediu licença para o Papa: olha, o senhor me permita, não vou usar sobrepelis para ouvir confissão, porque eu não aguento mais um pedaço de pano em cima do couro, porque eu sinto um calor enorme no peito. E São Filipe Neri usava batina, mas usava batina aberta, porque ele sentia muito calor por causa daquele coração fora de proporções que ele tinha. Foi por isso, por exemplo, que São Filipe Neri começou a cortar a casula, né? A casula antigamente era um casulo, ela era realmente, né? Ela envolvia todo o padre. São Filipe Neri sentia muito calor e começou a cortar a casula. Aí surgiu, né, o protótipo daquilo que depois, evoluindo, seria a casula romana.
quem se sentava no banco com São Felipe Neri sentia o banco tremer com as batidas do coração dele. Pessoas que se confessavam com São Felipe Neri, ele colocava a cabeça da pessoa no peito dele e a pessoa ficava meses sem tentações. Recebiam graças. E então, com todo esse mistério envolvendo a história do coração de São Felipe Neri, um dia, já perto do fim da morte, ele confidenciou para um amigo íntimo o que é que aconteceu. E contou a história da bola de fogo que entrou pela boca. Então veja, nós estamos falando de um evento historicamente atestado por inúmeras testemunhas. O negócio aconteceu de verdade. Quando ele morreu, São Felipe Neri foi fazer autópsia. E um dos melhores cirurgiões da época, século XVI, em Roma, abriu e viu que tinha 2 costelas quebradas. E no coração de São Felipe Neri havia uma cicatriz como cicatriz de fogo. Então, nós estamos aqui diante de um negócio palpável, não é uma mitologia. Ora, se aconteceu com São Felipe Neri, o que não aconteceu então em Pentecostes? Está entendendo? Então, a primeira coisa, nós estamos diante de um fato histórico, tá, gente? Ou seja, qual a natureza desse fogo, evidente, tem alguma natureza mística, mas acontece que não é uma invenção literária. O Espírito Santo, de fato, veio, e quando ele veio, né, acendei neles o fogo do vosso amor. Você tem alguma coisa do fogo. E o que é o fogo? Esse fogo que os apóstolos receberam em Pentecostes, ele faz 2 coisas. O fogo primeiro ilumina e depois ele aquece. Então, quando o Espírito Santo vem a nós, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, vindo a nós, é que ele quer iluminar as trevas da nossa ignorância. Ele quer iluminar a sua inteligência. Tá? O Espírito Santo, ele é luz, na verdade. O fogo ilumina a gente. Então, quando você está na ignorância, uma das maiores armas do demônio para manter a humanidade como escrava é a ignorância. O demônio não quer que se saiba a verdade. O demônio odeia quem ajuda você a descobrir a verdade. O demônio, ele reina, e reina como ele reinou com os nossos primeiros pais, através da mentira. A serpente, né? Como diz Jesus, o demônio é o pai da mentira. Jesus diz isso no Evangelho de São João. Pois bem, lá atrás, nossos primeiros pais atestam isso no livro do Gênesis. A serpente foi lá e mentiu para Adão e Eva. Coma esse fruto e vocês vão ser como deuses. E os nossos primeiros pais caíram na mentira. Pois nosso Senhor Jesus Cristo vem para nos contar e nos dizer a verdade, né? Na última ceia, né? Ele que é o caminho, a verdade e a vida, ele disse aos apóstolos: ainda tenho muita coisa para dizer, mas vocês ainda não são capazes de compreender. Mas virá o Espírito Santo Paráclito. E o Espírito Santo Paráclito vem primeiro para quê? Para nos ensinar a verdade. Jesus rezou e pediu isso na última ceia, na sua oração sacerdotal: Pai, santificai-os na verdade. Então quer dizer o seguinte: o primeiro passo que você tem que dar na direção da santidade, sabe o que é? Sair dessa sua ignorância. Peça a Deus as luzes do Espírito Santo quando você estuda, quando você busca a verdade, quando você medita, quando você reza. E a sua inteligência vai ser iluminada. Uma das coisas que, por exemplo, Santo Agostinho experimentou quando ele se converteu. Santo Agostinho teve uma conversão que é diferente das outras. A gente, geralmente, quando uma pessoa se converte assim, porque está tendo uma vida miserável, muito ruim, está sofrendo, etc. De repente, aquela desgraça toda faz com que a pessoa caia em si, como o filho pródigo, que queria comer comida de porco, né? E aí vem uma luz do Espírito Santo e diz: nossa, que vida desgraçada que eu estou levando, eu vou voltar para a casa do Pai. E a pessoa se converte. Mas a conversão de Santo Agostinho não foi assim. A conversão de Santo Agostinho foi diferente. Santo Agostinho
teve uma conversão onde ele gradualmente foi atrás da verdade. Ele primeiro começou sendo simplesmente uma espécie de orador trambiqueiro, um marqueteiro que enganava as pessoas. Depois, um belo dia, lendo uma obra de Cícero chamada Hortêncio, ele começou a buscar a verdade. E foi de filosofia em filosofia, buscando a verdade realmente. E quando finalmente ouviu as pregações de Santo Ambrósio, ele disse: nossa, a verdade está aqui. E ele então se converteu, recebeu o batismo. E ele, Agostinho, que já era filósofo antes de ser cristão, ele notou uma coisa depois de batizado. Ele notou que depois que ele tinha recebido a graça do Espírito Santo através do batismo, os problemas filosóficos que antes para ele eram tão intricados e difíceis, é como se a inteligência dele tivesse sido turbinada. Ele começou a enxergar melhor as coisas. E é isso que acontece com o Espírito Santo. A primeira coisa que faz o fogo do Espírito Santo com todos nós é que ele nos ajuda a conhecer a verdade. E para conhecer a verdade, a gente tem que fazer esses atos de inteligência, chamado, por exemplo, estudo verdadeiro, onde você busca a verdade, né, num ato de inteligência lá. Ou então, oração. Sim, a oração é um ato de inteligência, gente. Onde você verdadeiramente busca a verdade através da luz sobrenatural, da graça que ilumina a sua inteligência. Então, nós temos que, aqui, para tirar uma conclusão bem prática para a nossa vida, né, nós temos que exorcizar de uma vez por todas esse espírito imundo que entrou numa certa cultura católica dos últimos tempos de anti-intelectualismo. Chega a dizer: não pode estudar porque o estudo vai afastar você da fé. Como se a fé fosse para um bando de ignorantes e idiotas que nunca estudaram na vida, né? E que estão lá umas superstiçõezinhas da vovó. A fé não é isso, gente. A fé, ela é a virtude dos grandes sábios, os grandes doutores da igreja, pessoas sábias e santas que vieram antes de nós. Esta é a fé. A fé é a virtude dos sábios. Agora, é claro que a sabedoria para Deus pode ser para o mundo loucura, mas não quer dizer que os sábios não estudem. Estudam sim. Então, nós temos que exorcizar essa ideia. O Espírito Santo tem que vir para pôr para fora esse espírito imundo, mentiroso e maldito, que nos acorrenta. Porque o diabo fica assim: não, o importante é você ter sentimentos agradáveis. Né? Não. O importante não é ter sentimentos agradáveis. O importante é buscar a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade, muitas vezes, não vai ser agradável de ouvir. A verdade, às vezes, vai exigir que você mude sua vida. A verdade vai exigir que você mude tudo que você construiu ao longo de décadas. Se você, por exemplo, dedicou sua vida inteira ao estudo de uma bobagem, o Espírito Santo mostra para você, através do estudo, através da meditação, através da pesquisa, que você está errado. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ter coragem de jogar no lixo todo o seu estudo e começar do zero. Não tenha apegos ao erro e à mentira. Esteja disposto a mudar de opinião. Mas padre, pelo amor de Deus, eu já tenho tese de doutorado, eu já tenho artigos publicados, eu já tenho uma carreira montada em cima disso. Meu filho, é melhor perder o mundo inteiro e ganhar a vida eterna do que perder a sua alma para ficar mantendo uma carreira. Na hora do juízo final, quando você estiver diante de Deus, não adianta lá a banca que você vai ter que responder, não é diante do seu orientador de tese, né? Não, a banca que você vai ter que responder é diante do justo juiz. Então, vamos lá. Coragem. O Espírito Santo é fogo que ilumina. A segunda coisa que o Espírito Santo é fogo que aquece. Ou seja, uma vez que você viu a verdade, tá?
e que a sua inteligência foi iluminada pela verdade, o que acontece é que o Espírito Santo imediatamente convida seu coração para querer essas coisas. Isso aqui é uma coisa quase que automática, né? Quando você vê uma vela, por exemplo, a vela está ali acesa. Ao longe, o que é que essa vela faz? Ela ilumina. Mas quando você se aproxima dela, se você puser a mão, ela aquece. Então, se você está buscando a verdade, você vai se aproximando da verdade, vai se aproximando da luz. É fatal, gente. Aquilo lá vai aquecer seu coração. Aquilo lá vai convidar a sua vontade a querer aquilo. Acendei neles o fogo do vosso amor. O fogo do vosso amor quer dizer aqui o seguinte: quando você conhece o Cristo que é verdade, você fica apaixonado por Ele, você quer se unir a Ele. Você tem uma vontade. E essa vontade, quanto mais luminosa for esta luz, mais avassaladora será essa vontade. Quanto mais você vir a verdade de Cristo com mais clareza, não é? Mais você se sentirá atraído com vontade de deixar tudo por Cristo. Porque o reino dos céus é como um tesouro escondido. Quem viu o tesouro, iluminado pela luz do Espírito Santo, vai e vende tudo alegremente para conquistar esse tesouro. Então, é aí que você vê esse fenômeno dos apóstolos serem capazes de, no dia de Pentecostes, eles que estavam tão apavorados, tão medrosos, com portas fechadas por medo dos judeus, eles saírem e com grande parresia, né? Parresia em grego, parésia em português. Com grande parresia eles vão, destemor, vão pregar o Evangelho. No fim dos Atos Apóstolos, São Lucas termina os Atos Apóstolos dizendo exatamente isso, que os apóstolos iam e por todo lugar e pregavam com destemor, com essa parresia. Isso quer dizer o seguinte, que uma vez que eu tenho no meu coração aquilo que eu amo, ninguém vai ser capaz de me separar daquilo que eu amo. Então o medo desaparece. Quem nos separará do amor de Cristo? Diz São Paulo. Nem a morte, nem a dor, nem a tribulação, nem a espada. Nada vai ser capaz de separar você do amor de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de você. O Espírito Santo acendeu esse fogo dentro de você. Então, se você tem o tesouro que você mais quer, se você tem tudo o que você quer dentro do seu coração, nada mais te ameaça. As pessoas chegam e dizem assim: olha, se você não fizer o que eu quero, eu tiro de você seu emprego. Ah, mas o meu tesouro está aqui dentro. O meu tesouro não é emprego. Ah, mas eu tiro de você sua fama. Mas o meu tesouro está aqui dentro. O meu tesouro não é meu nome. Eu tiro sua saúde. Eu tiro sua vida. Eu tiro seus bens. Mas o meu tesouro está no meu coração. Então é por isso que os santos mártires, eles têm essa fortaleza, essa coragem extraordinária. E o medo, o único medo que eles têm é de perder Jesus. É de perder esse tesouro que está dentro do coração deles. Então, meus queridos, é Pentecostes. Pentecostes, o Espírito Santo vem, e vem verdadeiramente, veio historicamente e verdadeiramente sobre os apóstolos como um fogo que ilumina e que aquece. Mas ele quer vir também na sua vida como fogo que ilumina e que aquece. O que é que você tem que fazer para isso acontecer? Bom, em primeiro lugar, você tem que estar disposto a buscar a verdade e de mudar de opinião. Metanoia, mudar de mentalidade. Você tem que parar de estar apegado àquelas convicções, né, caprichosas que você abraçou e que não te levam para a verdade. Para com isso, você está vendo que você está errado, então passa a vergonha, vai, por amor a Cristo. Passa a vergonha e muda de opinião. Procure a verdade. E procure a verdade na oração.
Se você não está em estado de graça, vá se confessar. Receba os sacramentos. Se você ainda não foi crismado, se prepare para receber a confirmação, porque o Espírito Santo vem para isso, para lhe dar essa força de soldado de Cristo. Comungue com frequência. E, sobretudo, tenha uma vida de oração em que você medita a palavra de Deus, que irá, então, iluminado pelo Espírito Santo, você nessas meditações, cada vez mais profundas, você terá sua inteligência iluminada e a sua vontade convidada. E você vai ver que sua vida vai mudando, e você vai mudando, e você vai de fé em fé, de fé em fé, como diz São Paulo aos Coríntios, e então o Evangelho vai ser força de Deus para aquele que crê. Vai ser dinamite para você. Dinamis. Uma força de Deus. Então, que verdadeiramente Pentecostes aconteça na sua vida. Pode ser que não aconteça de repente assim, numa oração, como se fosse um passe de mágica. Por quê? Porque você ainda está vacilando nas suas decisões. Mas se você se decidir pela verdade, o Pentecostes vai acontecer. Vai acontecer que a luz ilumina. Vai acontecer que o fogo vai arder. Cada vez mais, de fé em fé, crescendo, 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 até chegarmos à estatura de Cristo. Que Deus abençoe você. Um feliz, santo e abençoado Pentecostes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.